Gênesis capítulo 6, versículo 17 diz: Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos seus filhos contigo. Nesse momento, a gente conta a história, a Bíblia conta a história de Noé, a história de um homem justo, íntegro e principalmente a obediência imediata e detalhada da palavra de Deus. Assim que Deus falou para ele construir a arca, que iria vir o dilúvio, Noé foi e começou a preparação da arca, a preparação de uma promessa, de um pacto que Deus tinha feito com Noé. E a gente pode focar muito nessa parte de obediência que Noé teve com Deus. A obediência porque em meio a tudo aquilo que o mundo estava vivendo, todo aquele pecado, toda aquela injustiça, todo aquele erro englobado, o que diferenciava Noé de todos aqueles era ser um homem justo, era ser um homem íntegro e principalmente ter uma comunhão tão grande com Deus que obedeceu a Deus, a palavra de Deus. Aí que começa a construção da arca. A construção da arca a gente pode ver como o momento que Deus castigou o mundo por seus pecados. E a gente pode parar para pensar que Noé não deixou de presenciar o castigo. Estar em comunhão com Deus não nos evita de viver o castigo, mas evita de ser castigado. Noé estava no castigo, estava no dilúvio, porém a arca o protegia. Porém, o que Deus falou para ele preparar, porém a obediência de Noé fez com que ele não fosse castigado, mas vivesse o castigo. O castigo que Deus colocou no mundo, que era para todos nós, Deus fez com que nós pudéssemos ser preservados do castigo com a arca. E isso a gente só vai ser liberto disso tudo, só vai ser liberto do castigo, não nos evita do castigo, mas seremos libertos do castigo através do nosso posicionamento com Deus. A gente precisa começar a entender que a fase de construindo a arca é a fase de obediência, a fase de provação que vivemos para vivermos a maravilha que Deus tem na nossa vida, porque Noé viveu por um processo, ele teve um processo de construção da arca. A arca era um momento que Deus estava provando ele, e eu fico às vezes imaginando a situação de Noé construindo a arca perto da casa dele, enquanto as outras pessoas chegavam e viam aquela arca sendo construída, mas ninguém acreditava na situação de Noé, tanto que ninguém entrou na arca. Então, muitas das vezes a gente pode ser vistos como louco por obedecer a Deus, questionado por obedecer a Deus, ou até mesmo odiados por obedecer a Deus. Mas o nosso posicionamento em Deus permite com que a gente seja livrado, que a gente não sofra os castigos, mas a arca nos protegerá. Deus nos protegerá, e a nossa obediência em Deus, nosso posicionamento em Deus, em Cristo, nos protegerá de todo mal. A obediência de Noé, assim como descreve em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e pela salvação da sua família preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Noé teve um aviso divino. Noé, ele acreditou em algo que não pode ser visto, mas acreditou por causa da comunhão que ele teve com Deus, do posicionamento que ele teve em Cristo. E isso é algo muito importante que nós devemos viver, que nós devemos ter em mente, porque o que salvou Noé do dilúvio foi o posicionamento dele em Deus. Então nós devemos viver o processo de posicionamento em Deus, o processo de comunhão com Deus, para que nós possamos começar a construir a nossa arca, o processo de construindo a arca, o processo de obediência a Deus, de ser questionado, de ser odiado, de ser julgado, de tudo isso, porque o tempo de construção pode ser grande, mas te livra do castigo. O tempo de construção pode levar questionamentos, erros, falhas, todo mundo te odiar, tudo isso, mas depois Deus derrama bênçãos sobre a sua vida. Você vê o castigo, mas você não vive o castigo, porque Deus te protegeu, o seu posicionamento em Deus, a sua obediência em Deus te protegeu. Depois que Noé obedeceu à voz de Deus, ele não entrou na arca enquanto Deus não mandou ele entrar na arca, e não saiu da arca enquanto Deus não mandou ele sair da arca. Por mais que o dilúvio já tivesse acabado, as águas já tivessem baixado, Noé não saiu da arca. Por mais que tudo tivesse acontecendo naquele meio, tudo aquilo em volta, todas as situações, imagina como devia estar dentro da arca. Todos aqueles animais, o cheiro que estava lá dentro, tudo aquilo, Noé estava vivendo a provação dele ainda na arca. Toda a morte fora, tudo que morreu fora no dilúvio, e dentro aquele cheiro. Então Noé estava vivendo a construção do posicionamento dele, fortalecendo ele, que por mais que você esteja firme com seu posicionamento em Deus, Satanás nunca vai deixar de te atacar. Sempre vai ter um dilúvio à sua volta, sempre vai ter algo ao seu redor tentando tirar você do propósito. Ver aquelas pessoas todas mortas em volta, mas você tem um posicionamento em Cristo, você tem uma obediência em Deus, e depois de tudo aquilo, Deus faz uma aliança com o mundo, com Noé, que nunca mais irá destruir a terra, nunca mais colocará um dilúvio na terra. E Noé descansa, Noé repousa. O significado do nome dele é repouso, descanso. Assim que a gente vive toda a nossa tribulação, todo aquele questionamento, todo aquele ódio, toda aquela situação, todo aquele dilúvio, todo momento de construindo a arca, mesmo assim, depois que a gente passa por tudo isso com o posicionamento em Deus e obediência a Deus, a gente vive a nova aliança com Deus. A gente vive o que Deus quer para a nossa vida e a gente descansa. O importante para a gente não viver ansioso, para a gente não viver as preocupações do futuro, é viver dentro da arca, descansando, em repouso, e esperar o momento certo que Deus vai falar: levanta, saia da arca, levante, que agora eu faço uma aliança contigo, porque você me obedeceu, porque você passou por tudo isso, me obedeceu e se posicionou. Então que em nome de Jesus a gente possa estar firmes, buscando posicionamento em Deus, obedecendo a Deus, tendo comunhão com Deus, para que possamos obedecer a Deus, termos um posicionamento firmes, porque o que Deus mandar a gente fazer, nós vamos fazer, nós vamos viver o momento. E por mais que o mundo seja castigado, por mais que o mundo esteja vivendo essa pandemia ao redor, a nossa arca, o que a gente se posicionou em Deus e obedeceu a Deus, a nossa arca, por mais questionada que seja, a nossa arca vai nos proteger. O mundo pode estar totalmente sendo atacado, está vivendo um dilúvio, mas nós não estamos nesse dilúvio, nós estamos dentro da arca. Então, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa estar firmes dentro da arca, que a gente possa descansar, que a gente possa repousar e que possa viver a aliança contigo, Pai, a aliança que o Senhor fez na nossa vida, Pai, a aliança que o Senhor fez com Noé há muito tempo atrás. Eu sei que ainda existe essa aliança, ainda existe um arco-íris no céu, que é
a imagem, a lembrança da nossa aliança com o Senhor, Pai. Então que em nome de Jesus a gente possa estar firmes todos os dias, com posicionamento em Cristo e obediência no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.